Pronto, gente. Continuando aí, a gente vai ter o terceiro pergunta aí, ó. Qual a temperatura de um gás, né? De modo que 2,5 mols, mols eu já sei que é N, eu vou anotando aqui, ocupem um volume de 50 litros, ó, volume 50, a pressão de 1246. Vejam que todas as outras questões a gente viu a pressão em ATM. Aqui a gente está vendo por milímetro de mercúrio. Aí o valor de R já é outro, certo? Porque ATM é uma variação. Milímetro de mercúrio já é outro. Como ele pergunta a temperatura, precisamos do valor de T, certo? Temos tudo que precisamos, só aplicação de fórmula. Aplicação da fórmula PV, nRT, P é 1246, V é 50, N 2,5, o R agora é 62,3 e o T é o que a questão está pedindo. Multiplicando aqui eu vou ter 62.300 igual, aqui quando multiplicar vai dar 155,75 aproximadamente, T. Dividiu, vai dar aproximadamente 400 também, letra D aqui. Vendo? Uma simples aplicação direta. Veja que aqui eu reforcei o valor do R porque a variação é outra. Ok? Aqui, ó, questão 4. Compressões são máquinas que na pressão atmosférica local captam o ar, comprimindo até atingir a pressão de trabalho desejada. Ao nível do mar, a pressão atmosférica normal é 1 bar, certo? Em equipamentos pneumáticos, a 25 graus, eu já tenho aqui a temperatura, 25 está em Celsius, vou somar, fica 288. A pressão mais utilizada é a de 6 bar, a PC6, certo? Nessas condições, considerando o oxigênio O2 como gás ideal, calcule a massa de O2 em gramas. Ele quer a massa do O2. Lembra que a massa é o M minúsculo? Em gramas contida em um compressor de volume 5 litros e aqui o R ele dá 0,082. Se ele pediu a massa, qual das duas fórmulas envolve a massa? N é igual a M vezes M maiúsculo, certo? O N eu não tenho ainda, nem o M e nem o M maiúsculo. Você diz, agora endoidou tudo. Vê só, o N eu posso achar por aqui, não posso? É a única fórmula que tem N, fora essa aqui, né? Vamos calcular esse N. Pressão eu sei que é 6. O volume é 5. O N eu não tenho ainda. O R é 0,082. A temperatura é 288. Né? Aí aqui eu tenho ó, 30, né? 6 vezes 5. Multiplicando aqui vai dar aproximadamente 24,44 N. Aí eu vou dividir aqui. N vai ser aproximadamente 1,23 mol.
Agora sim, eu já tenho N. Mas eu preciso do M maiúsculo para calcular o M. Senão fica duas coisas desconhecidas aqui. Eu sei que a massa molar, o oxigênio tem 16 gramas por mol, certo? Mas aqui veja, a massa de O2. A massa de O sozinho dá 16. A massa de O2 vai ser 2 vezes 16. Então vai dar 32 grama-mol. E agora sim eu consigo. N é quanto? 1,23. M é o que está pedindo. M maiúsculo, 32. Aqui, ó, meio pelos extremos. Fica M igual 1,23 vezes 32. Quando você multiplicar, vai dar aproximadamente 39. Vai dar 39 e alguma coisa. Mas ele, como ele diz aqui, né? Calcula a massa aproximada. Vai ser aqui letra C, certo? É só você pegar o jeito, não tem confusão. Ok, pessoal? Pronto. Agora a gente vai passar para uns exemplos de mistura dos gases, né? Que é aqui que eu disse a vocês, eu preciso de ter mol de um gás, o mol do outro. Se eu vou misturar para eu fazer a soma dessa quantidade, né? Pronto, vamos lá. Aqui, ó, o quinto, mistura de gases, eu reforcei aí no título. Você precisa saber da quantidade de gás que está envolvido. E essa quantidade de gás é dada pelo número de mol, né? Mas vamos ver aí, ó. Calcule a pressão total. Então a pressão você não tem. Ele está pedindo para você calcular. Formada por 3 mols de um gás A e 2 mols de um gás B. Então o número de mol total vai ser 2 mais 3, que é 5 mols. Certo? Você está misturando, ó, uma mistura gasosa. Você vai juntar 3 mols do A com 2 mols do B, vai dar 5 mols ao todo, certo? Considerando que a temperatura final é de 300 K. Se já está aqui, ó, em Kelvin, você não vai fazer aquela soma, já está pronto. Por isso que eu disse a você para olhar a temperatura. E o volume é de 15 litros. Pronto. Eu vou para a fórmula. PV NRT. P é o que está pedindo. V 15. N 5. R 0082 e T 300. Certo? P vezes 15 dá 15P, né? Aqui eu vou multiplicar os 3. Quando eu multiplicar aqui os 3, vai dar 123. Aqui eu vou dividir 123 para 15. P vai dar 8,2 atm. Pronto. Veja que o número de mol do gás A e do gás B já foi pronto, já veio pronto, já foi dado. Então você só fez somar, certo? Mas há situações que não vem já dado assim. Você tem que calcular o número de mol de um, você tem que calcular o número de mol do outro, certo? Que é o próximo exemplo aqui. Veja, sexto. Tem aí, ó, o número total de mols e o volume ocupado por uma mistura, né? Ele está pedindo duas coisas: número de mols total, número total de mols e o volume ocupado. Aí tem duas coisas, ó, por uma mistura: 2,76 de metano, CH4. Aí você tem uma massa, né? Vamos fazer aqui, ó, gás 1, gás 2. Vamos separar os dados aqui, ó.
Do gás 1 são 2,76 gramas, né? Do CH4. E do gás 2, 9,34 NH3, certo? Eu vou misturar os dois, né? Ó. A temperatura é de 200 Celsius, então eu preciso fazer aquela soma agora. Vai dar 473 e a pressão de 3 atm, certo? Aí pede o número de mols e o volume, ok? Aí deu os dados aqui, ó. Massa atômica e massa molar é a mesma coisa, certo? É o mesmo significado. Sim, só lembrando que tem um valor de R que a questão já trouxe. 82. Vejam só, gente. Se eu tenho esse M aqui, isso já me indica alguma coisa. Eu tenho essa massa e eu tenho as massas molares aqui, ó, embaixo. Então isso indica que eu vou precisar do número de mols, tanto desse quanto desse, para eu fazer a soma, como eu fiz na questão anterior. Mas como é que eu calculo, tendo a massa, o número de mol? Vê só. Aqui eu tenho CH4, massa molar de CH4. A massa do C é 12. Eu tenho só um C. Então 12. Mais eu tenho H4. A massa do H é 1. 1 vezes 4, 4. Então eu vou ter aqui a massa molar de 16. Certo? A mesma coisa para cá. Vai ser NH3. N, né? Errei aqui, perdão. N só tem um, 14, mais H3, um H só é 1, 1 vezes 3, 3, e vai dar 17. Se eu tenho M maiúsculo e M minúsculo, eu consigo o número de mol, né? Então aqui, ó, vamos aqui, ó. 1, que é o gás 1, certo? Número de mol é a massa 2,76 dividido pela massa molar, que é 16. Aqui vai dar o total, é só você dividir, vai dar aproximadamente 0,17 mol. Certo? Aqui você tem, ó, o gás 2, N vai ser 9,34 dividido para 17. Quando você dividir, vai dar aproximadamente 0,55. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa da questão anterior. Eu vou somar o número de mol de um e o número de mol do outro. Certo? Aí aqui, ó, eu já tenho a temperatura, já tenho a pressão e tenho a constante. E pede aqui, ó, o número total de mols. O número total de mols, tá aqui, ó, NT, só você somar. O gás A tem 0,17 e o gás B tem 0,55. Aqui você somou, você tem 0,72 mol. Aí já vai ter um indicativo para você. Eu já posso eliminar a letra E e letra D, certo? Você tem 0,72 nas outras três. Agora vamos ver o volume, né? Ele pede aqui, ó, o número total de mols e o volume. Total de mols já temos. Falta o... Se escapou aqui, ó, você vai somar os dois resultados, certo? E ele pede o volume você não tem. Então aqui, ó, PV, nRT, P3, volume. É o que a questão pede. N dá 0,72 vezes 0,082 e a temperatura 473. Pronto, aqui eu vou multiplicar tudo, né? 3V vai dar, aqui vai dar aproximadamente
27,9. Aí aqui eu vou multiplicar 27,9, aliás, dividir por 3, certo? Aqui, ó, V vai ser 9,3 litros. Aí qual é a alternativa que mais se enquadra? Letra A. Certo? Voltando aqui, ó, para uma recapitulação. No quinto você já tinha o molde A, o molde B. O molde A, o molde B, só fez somar, certo? Calculou o que se pedia. Nesse caso foi a pressão que se pediu. Já no sexto não tinha o número de mol. Não tinha, já pronto, já dado. Você teve que calcular aqui, ó, um e o outro. Mas você tem que somar também, como a gente fez lá. Só que lá a questão já trouxe, aqui não, a gente precisou calcular. Certo, pessoal? Pronto. Então aí fechou. Dá para vocês fazer as atividades olhando esse vídeo tranquilamente. Ok? Então até a próxima aula, se Deus quiser.